Se eu vou para Mega, eu acho que a pergunta não deveria ser apenas essa. Ela deveria ser: como você tá? Você tá bem? O que você planeja na sua vida? Antes de eu te responder isso, eu acredito que é extremamente importante eu falar para você o que foi a Mega nesses quase 15 anos e mostrar para você com o meu olhar, na lente de quem estava fazendo aquilo ali acontecer. Na lente da pessoa que fez vibrar corações e que teve um começo muito surpreendente, porque eu não imaginava que ia chegar nesse ponto que chegou. Para começar, eu acho que eu vou falar sobre um menino. Imagina um menino que aos 17 anos montou uma empresa, a primeira empresa. Essa empresa faliu, eu tinha 20 para 21. Ele conheceu o sucesso depois, surpreendentemente, com um artesanato que ele fazia. Foi para todos os programas de TV e daqui a pouco começou a ter que entender e driblar ali ego, o que poderia, né, essa fama e tudo isso que eu vivia ali dentro, mudar em mim, isso era um medo, mas o ego das outras pessoas. E aí eu resolvi participar de uma grande feira de artesanato. Mas antes de falar da Mega, tem que falar que eu participei de uma feira antes, que chamava Hobby Art. Aí ali eu me vi numa selva de um montão de gente brigando por ego e querendo se destacar mais, achando isso, achando aquilo, e eu olhando aquilo e querendo só entender o que eu não queria para minha vida. Já que as pessoas estavam dentro daquele lugar tão legal, gigante, e aquilo ali para mim era um parque de diversões. Foi a primeira vez que eu participei. E aí eu pus música, eu já tentei fazer diferente, mas o que eu olhava era como as pessoas se comportavam, como as pessoas ponham o que elas iam fazer. Ali eu lancei meu primeiro livro e aí foi uma experiência, muitas experiências incríveis. Mas o que batia na minha cabeça é: que selva! Será que as pessoas elas tentam passar uma por cima das outras o tempo inteiro assim? E aí eu fui participar da Mega, uma feira também muito estruturada, incrível. E ali eu estava do lado de grandes empresas e eu comecei a entender, né, já que eu estava começando, como que eu poderia ser uma marca ali dentro com destaque. E primeiro eu criei um slogan, era um totem enorme escrito: fazendo a diferença. Eu faço a diferença. E para as pessoas olharem e falarem: tem alguém diferente ali. Nesse momento, eu comecei a olhar para empresas grandes, usar minha imaginação para saber como que eu devia me portar. Nos programas de TV, eu já ficava sempre com as mãos para trás, a postura é sempre muito, né, distinta e nobre para as pessoas valorizarem. Eu sempre tive muito receio das pessoas desvalorizarem como desvalorizavam várias outras coisas. Então a postura, né, sempre foi um ponto muito importante. Quando eu cheguei ali na Mega e eu comecei a olhar tudo aquilo, eu queria, de verdade, estar numa posição que trouxesse resposta. E usando a imaginação e pensando em como deveria ser, né, eu sempre criei. Nunca fui lá e descobri como fazia, eu imaginava como deveria ser. E aí foi criando um monte de coisa naquele momento ali da primeira feira. E uma das coisas é que eu tive a ideia de convidar outros artesãos para participar comigo, porque já que eu ia ter aquele espaço, então eu vou fazer o seguinte: eu vou agora colocar outras pessoas para dividir esse espaço, não cobrando, mas para dividir esse espaço, para não ter a história do ego também, mas também porque, como eu tinha um produto que as pessoas ainda não conheciam, já estava fazendo sucesso nas televisões. Eu participava de todos os programas que existiam feminino. Eu falei: eu vou ter que fazer essas pessoas chegarem até aqui. Então eu vou colocar outros artesanatos, porque assim, se não chega pelo meu, chega por outros. Nesse primeiro eu conheci já, né, o que era, e eu não tinha estrutura ainda.
não tinha um montão de coisas que hoje eu já sei na minha mente. A parte de vidro, montagem, nós que montamos as estantes, que eu amo carpintaria, eu adoro. Então eu montei as estantes, todas as estantes com cedro, né? E madeira de cedrinho. Não tinha ainda dinheiro ou estrutura para colocar vidro e fazer tudo ali ainda. Eu grampeei tela de galinheiro para poder ficar diferente. Montei uma quitanda ali, fiz uma brincadeira muito forte. Levei um DJ para colocar som. Foi a primeira vez que eu tomei uma bronca da Rita Mazzotti e deu certo. Era bem diferente. As pessoas curtiram. Não lotou e não era aquela história que eu vivi depois, mas já vi como que era o caminho. E aí numa próxima mega artesanal, eu percebi mais sucesso e dando certo e comecei a me aproximar de outras marcas. A gente tinha marca grande, né? Marca que a gente tá falando Faber-Castell, tem marca grande ali dentro. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas queriam estar junto com você e não queriam te apoiar. Elas não estavam ali do seu lado para poder fazer junto, bem feito e fazer a coisa crescer e realmente fazer pelo artesanato. Elas queriam só ganhar dinheiro. E quando eu senti alguma dessas intervenções, eu percebia mais que as pessoas queriam sugar um pouco do sucesso que eu estava tendo para estar junto, do que realmente apoiar. E isso é um grande erro, porque eu estava ali em prol de uma arte, não só a minha. E um ponto muito importante é quando você vê isso e fala, gente, na verdade é só ganância. Tipo, não tá com a cabeça. No começo, e muitas vezes eu ia pra Mega e não pagava a conta. Não pagava. Mas fazia tanta propaganda que depois eu ficava o ano inteiro vendendo. E eles não pensavam nisso, eles queriam vender. Então foi mais um ponto que eu aprendi. E eu não quero ser assim. Eu vou focar no meu, apresentar da melhor forma, fazer tudo que eu puder para realmente, né, conseguir elevar a entrega do artesanato. E aí comecei a descobrir esse propósito em relação ao artesanato. E não me deixei levar, graças a Deus. Como foi chegar nessa experiência tão lúdica, né? E chegar no ponto que a gente chegou, aquele estrondo todo de mega artesanal com centenas de pessoas em volta. Como foi de pequeno, como eu falei, mas o lúdico, ele chegou na minha vida quando eu apresentei que eu falei, eu vou precisar de fazer essas pessoas provarem o produto. E aí eu montei um aberto, e aí cada lado do stand tinha uma experiência. Então já tinha as frutas, então um lado eu coloquei uma quitanda, e o aberto era para gastar menos. Então a gente tinha só o tapete e os móveis em cima. Então eu coloquei uma quitanda de um lado. Eu lembro que na ponta eu coloquei uma banca de flores. E aí ali eu lancei as esferas com flores dentro e as flores feitas manualmente com sabonete. Nessa vitrine foi que eu conheci a Rita Paiva, que é um grande exemplo para mim. Ela viu, se apaixonou e me convidou para participar da revista dela, que para mim era um sonho. Na outra esquina eu convidei, olha que audácia, eu convidei uma pessoa que eu conhecia que tinha um spa perto do Jabaquara e para ela me mandou 2 profissionais e ficaram fazendo massagem na mão das pessoas e usando os cremes e os produtos que eu tinha lá. Então as pessoas faziam fila para poder provar os produtos, uma bandeja, não tinha ainda toda a estrutura, mas era uma bandeja com ânfora para lavar a mão das pessoas. Um pouco mais, a gente fez meio que um lugar que eram umas mesas na calçada, assim, porque no final do dia tinha um pessoal tocando samba e as pessoas iam tudo para lá. Olha que inspiração, tudo convite. E todo mundo que comprava o stand, se comprava qualquer coisa no nosso stand, recebia um vale suco. E aí do outro lado eu fiz uma sucaria. Isso há 15 anos atrás. Eu fiz 4 tipos de suco, olha isso, 4 tipos de suco. Eu lembro que era amora com pimenta do reino, umas coisas bem diferentes. E a pessoa escolhia para ela provar algo com sabor diferente e ter a experiência do paladar ali. Não só o visual, não só o auditivo, não só, né, o olfato, o tato, mas o paladar também. Nossa, as pessoas piraram.
Desse jeito, eu comecei a conhecer o que era o surpreender. Uau, que legal, que demais, o que será que ele vai fazer na próxima? Mas eu também conheci umas outras coisas. Foi nesse stand que eu vi uma mulher roubando. E eu não sabia o que fazer. Eu tinha uma peça de inox desse tamanho, que era para cortar o sabonete, tipo de cortar bolo. Era grande desse tamanho. A mulher pegou, ela abriu a bolsa e eu... Existe isso aqui? Meu Deus, existe. Sabe quando você fala, meu Deus do céu. Calma, olha o que eu tô tendo que ver. Um outro ponto foi que eu tava no caixa. Uma mulher pegou um produto, perguntou o preço dele. Quando eu falei o valor, ela fez assim, até parece, e jogou o sabonete em mim. Aí eu, um produto em mim, até parece que alguém vai pagar isso, vá. E eu, nessa hora, eu poderia ter falado, ai que droga, ninguém paga, meu Deus do céu, tá muito caro. Eu só pensei, que mulher louca, isso não é meu. Ela trouxe de casa isso e tá me entregando isso, mas isso não é meu. Muitas pessoas, quando elas recebem esse golpe, elas travam. E não pode. A gente tem que seguir nosso sonho, nosso caminho, acreditar no que a gente tá fazendo. Porque senão, a gente vai ser um fantoche na mão do povo. Já que a gente tá falando tanto de Mega, né? Deixa eu mostrar pra vocês algumas imagens que eu separei pra vocês entenderem um pouco até a evolução, assim. Então eu vou tentar numa ordem cronológica pra vocês verem o que a gente fez e o que é a Mega, só que eu quero colocar alguns pontinhos para vocês entenderem o que é a Mega para mim. Eu consegui algumas fotos a partir de 2010, então teve umas 3 edições antes disso. Mas tudo era feito com muita vontade, né? Com muito capricho, ainda não tinha todos os recursos e a gente sempre usava. Aí você tá vendo uma que foi a que os anjos nos ajudaram, que a gente não conseguiu, né, montar a tempo, mas a gente conseguiu a resposta no dia seguinte. Aí a gente tem a da colheita do bem, quando nessa fase a gente estava passando por um perrengue muito grande. Não tinha como eu comprar, fazer tudo. Então eu pedi a parceria aí para a montadora e fizemos uma fazenda com feno, com estrutura básica, e a gente não deixou as pessoas perceberem que eu tinha sido roubado, a empresa tinha praticamente quebrado, e nesse tempo aí eu tive que me reinventar, mas não deixar a peteca cair. Aí a gente ia falar do Peter Pan, que foi um dos maiores sucessos. A gente imaginou entrar pelo quarto das crianças na Terra do Nunca. Foi tão incrível, tão incrível. Esse foi o que eu vi, a primeira multidão, assim. E todo mundo amou. Foi cheio de alma, sabe? Muito lúdico, todo mundo. As crianças perdidas. Caquinha sempre muito presente com a gente, mas eu acho que um dos pontos mais importantes, sair da zona de conforto, sair da bolha. Aí a gente montou a Sonholândia pra gente falar, né, sobre um lugar onde você sonha e vira realidade. Aí que a gente startou a ideia do anel que eu uso, né, que quer dizer eu sou o rei da minha vida. A gente falou sobre empoderamento lá em 2014, sobre ela entender que ela é a pessoa principal da vida dela. Ela é a pessoa que vai fazer tudo acontecer e essa força sai sempre dessas pessoas. Aí foi um projeto, né, da Saboreia dos Sonhos, foi todo muito organizado, foi um dos mais limpos que a gente fez com um estilo mais loja, mas foi muito, muito legal. E sempre teve também a Casa da Mega, né, que a gente não pode esquecer, que a gente montava uma outra parte em outro stand, participava de outros como Educar, e as vitrines sempre chamaram muita atenção. Então um dos pontos que a gente sempre ouvia as pessoas falarem é, nossa, faz diferença, faz muita. Olha aí a gente chegando no Moulin Rouge. Moulin Rouge eu acho que foi uma das maiores estruturas que nós fizemos, investimento mais alto por conta de roupa, por conta das vitrines serem gigantescas, mas foi um sucesso tremendo. Essa vila lá, o moinho gigante, aí a gente tinha aí, né, um lugar de shows mesmo, foi muito impecável. Esse foi um dos impecáveis. Olha só essas roupas todas feitas, né,
com muito capricho, assim. Aí era o lugar que tinha o show. Essa equipe acompanhou a gente depois dessa edição, acompanhou a gente por vários outros shows. Eles são incríveis e tudo feito com muito carinho, com muito padrão, buscando, né, que é o mais importante, referências pra gente saber o que a gente queria. Aqui a gente foi falar sobre uma árvore, né, de cores, de pessoas, esse fruto. Essa foi uma inspiração que as árvores elas saíam, passavam pelo vidro e cada sala era monocromática e a gente tinha aí os temas. Isso foi muito legal. A gente falou sobre cores nessa, sobre a nossa vida, né? Sobre como realmente ativar de uma forma diferente. Sempre tive esses anjos todos que vocês estão vendo aí, a Camps, que era nosso diretor, pessoas que davam realmente o sangue, muitas vezes, noites, para colocar tudo de pé. Não posso esquecer do Johnny, nosso cenógrafo, que fazia as peças, né, maiores. Aí foi onde aconteceu o show. Criamos a nossa música Trabalhar com Amor, fizemos nosso primeiro stop motion. Isso aí era um evento que acontecia antes de abrir, e aí quando abria a porta, é uma coisa que não sai da minha mente, aquilo tudo acontecendo lá dentro, aquela explosão de cores, gelo seco, e quando a gente passava pelos lugares, né, a gente via uma energia tão vibrante, tão maravilhosa, que não tem nem como explicar. Esse a gente fez meio que um labirinto, assim, as pessoas andavam mais por dentro do stand, e foi, eu acho que o stand que eu vi dentro mais lotado, assim. E a gente nem conta, né, mas em uma exposição delas, onde a gente tinha 60 colaboradores, eu acho que 30 passaram mal. Mas era muita energia, passaram mal, assim, de desmaiar, de muita gente. Então, assim, graças a Deus, a gente tinha um recurso. Do lado de fora, a gente tem um stand extra para as pessoas poderem comer, para as pessoas poderem fazer tudo. E olha só o tanto de caixa. Esse aí a gente fez um vídeo, né, de abertura que eu apareci ali na tela, era uma coisa muito legal, tipo uma projeção, uma piada, mas era uma tela de LED que dava volta e cada sala tinha como se fossem presentes, né, era por cores também. Aí a gente teve um grande problema porque a pessoa que ia me ajudar na cenografia, ela não foi. Nossa, quantos perrengues nós passamos para colocar esse túnel, olha lá os laços, o tamanho, como inventar esse laço, como fazer isso realmente ficar na estrutura, e a gente fazia na mão. Essa era uma sala onde tinha os patinhos, que era uma sala de banho, as meninas todas vestidas aí com roupão, mas era muita piração, muita vida. Eu acho que na cabeça de cada um, né, as pessoas conseguiam, olha só que legal, as pessoas conseguiam entender nossa mensagem. Todos os colaboradores escolhidos a dedo, para que a gente pudesse realmente trazer aí a alma do nosso propósito, né? A gente fez as fitas que as pessoas colocavam ali os seus desejos, muitos shows, muita história. Essa daí já foi pós-pandemia, quando a gente quis fazer um lugar aberto, a gente quis fazer diferente, para que não tivesse realmente muita aglomeração, né? Mas a gente fez diferente, nós levamos só fragrâncias, trouxemos aí Pinterest para palestrar, trouxemos aí várias palestras muito interessantes. Aí as pessoas já sentiram, nossa, é menos, nossa, o que aconteceu? Nossa, estava esperando mais. E por mais que a gente tenha caprichado, como vocês estão vendo, né? As pessoas tinham sempre aí essa fala, essa subfala do que aconteceu. Muito engraçado, né? Como existe uma subfala que às vezes as pessoas nem percebem, mas machuca, né? Faz com que a gente, nossa, mas já tá aí, ó, só numa brincadeirinha dessa era 400, 500 mil por uma brincadeira dessa. Então, assim, era investimento, era suor, era todo mundo ali, né? Mas as pessoas, elas querem mais sem elas entenderem. Esse foi o nosso maior investimento, foi o último ano, foi nosso fechar com chave de ouro. A gente fez, né, inspirado no Onca, nós conseguimos a girafa, nós fizemos só a Laninha dançando, todo mundo. Foi incrível. Foi um trabalho perfeito de uma equipe super empenhada. Essa árvore ela tinha 5 metros de altura. A gente conseguiu representar ou materializar tudo que a gente estava sonhando, as nuvens ali dentro. Foi incrível. Foi uma das melhores percepções. Mas ninguém sabe que essa banheira no meio estava em cima de uma vitrine de vidro e meia hora antes de abrir a feira essa vitrine estourou.
quebrou tudo, perdemos todos os produtos, tivemos que correr, abrimos um pouco mais atrasado. E assim, isso a gente não deixava as pessoas verem. Esses tubos ali de cima e toda essa vitrine, fomos nós que montamos, eu na madrugada junto com o mineiro, que sempre me ajuda. Quer dizer, tantas coisas por trás de tudo isso, tantas emoções, tantos perrengues assim, ó, né? A gente tentou e fez, né, tudo que a gente sonhava. Os jornais, tantas coisas, tantos sonhos, tantos desejos realizados. E eu digo pra vocês, eu acho que a gente fez tudo que a gente sonhou nesse espaço, desde o jornal, que a gente entregou tudo, tudo, tudo. Então a gente sente aqui, né, a equipe, como uma missão cumprida, realmente. Foram anos de Mega que fizeram história para a nossa vida. Como vinham todas essas ideias, eu acho que é vontade de surpreender, é o lúdico, é fazer algo que seja bem diferente. E eu sempre tive um sonho de fazer o Omega que eu não fiz, eu não consegui fazer. Até queria parceria com a Corona, alguma empresa de duchas, porque eu queria fazer um stand com duchas. Pra ter shower show, pessoas tomando banho. Eu vendo banho. As pessoas, como assim? Ué, eles vão estar de sunga, de biquíni, mas as pessoas tomando banho e usando o produto. Pode ser que um dia eu ainda realize, mas esse eu não consegui. Mas com essa ideia de surpreender, do outro ano, de mais um ano, né? Peter Pan, tudo isso, eu comecei a perceber o peso do ter que ser melhor. Da comparação, dessa ânsia e dessa obrigação que se vira isso. E aí tem uma hora que você fala, será que é isso que eu quero? Será que isso faz sentido hoje? Então a gente tem que parar um pouquinho e ver, porque isso pode ser uma parte bem difícil e pode ser uma parte pesada. Qual o momento mais me emocionou? Ixi Maria, que foi mais marcante? Eu acho que... Eu lembro do stand que a gente fez o Peter Pan, né? Que era o Peter Paiva na Terra do Nunca. E eu lembro que quando eu tentei chegar na porta, assim, não passava. Eu tentei olhar pro corredor assim e não cabia de gente em volta do stand e as cabeças uma grudada do lado, mas era muita gente. Aí eu, meu Deus do céu, caraca, meu Deus, o que é isso? Fila. Mas a gente não tinha toda essa organização de fazer fila, de ter seguranças, não sei o que, pra organizar. Era muita gente querendo passar por aquela janela e entrar na Terra do Nunca. Era uma coisa, assim, muito abençoada, muito divina. Uma outra que foi mais forte, estava na Sonholândia, que tinha eu peguei o meu e peguei um outro stand na frente que eu pedi pra ela pra montar meio que uma praça. E aquilo tava cheio, e eu lá tirando foto com todo mundo e conversando, uma alegria, daqui a pouco abre, eu vi abrindo. E aí é lindo de ver, de lembrar, mas a pessoa tava internada. E ela pediu pro médico dela deixar ela ir na feira pra ver a gente lá no estande. Forte. Ela tava numa maca com balão de oxigênio. Nem imaginava que isso podia acontecer. Esse ano uma mulher falou que ela tá com 17 cânceres e que o médico dela podia falar o que for, que ela saiu lá do Hospital das Clínicas e veio toda debilitada. Falou, eu vim, peguei o Uber, vim, precisava te abraçar. Forte, muito forte, muito forte. Eu acho que essas coisas tiram a gente um pouco do... E um outro ponto que foi tipo muito mágico, foi eu fiz um stand e ele era, eu acho que era na Sonholândia. A gente fez ele todo preto, sempre usei muito preto para poder destacar o colorido, né? E o que a gente fez
foi no último dia eu falei pra Caquinha, que é um amor da gente, nossa clownzinha, nossa palhaça, e eu falei, pede pras pessoas, era Sonholândia, sonha, aqui você sonha. E aí eu falei, pede pras pessoas escrever, então eu dei um pacote de giz, de lousa, pede pras pessoas escrever o sonho delas na parede do estande. E eu fiquei dentro, dando aula. Aquele dia, não sei porquê, eu não saí. Eu só fiquei lá dentro, trabalhando. Daqui a pouco, eu tava lá dentro, porque eu acho que eu optei em ficar dentro e tirar foto com as pessoas que estavam dentro. Daqui a pouco eu vi uma pessoa passar com uma escada. Aí eu, uma escada? Que louca. Aí falaram, vai lá fora ver. As pessoas escreveram em toda a parede preta. Mas era milhares de pedidos pra Deus. Aí você fala, caraca, que incrível. Tira meu filho da cadeia. Quero rever minha mãe. Aí você fala, pô, que louco. Você, com amor, com ingenuidade, né? Com tudo que a gente tinha de melhor, a gente fez tudo que a gente fez na Mega. E você fala, meu, que demais. Eu queria rasgar aquilo e levar, mas ia sair que era giz. Mas você fala, meu, que louco. E como não se deixar levar por qualquer coisa negativa, como ego ou fama. Então, eu sempre ouvi muitas pessoas falarem assim pra mim, que eu acredito que é Deus, é o espiritual, né? Peter, mantém sempre esse seu jeito. Não perde essa humildade. Eu tô lá. Tô firme. E é incrível ver como Deus arrasa, né? Como Ele manda muito bem. No começo era na unha mesmo, a gente não tinha experiência, não tinha. Então eu lembro e super agradeço. Eu lembro Moniquete, eu lembro Tiane dormindo. Olha que louco. Quem vê, né, corre, né? Quem vê, como que é? Quem vê close não vê corre, Quem vê close não vê corre. Quem vê aí o que você mostra, não vê o que você passa por trás. Eu lembro das meninas dormindo enrolada, porque era muito frio. Agora não tá mais nesse perrengue, mas era muito frio na madrugada. E antes a gente passava a madrugada montando. Eu lembro da Tiane, da Moniquete dormindo enrolada. Olha isso, olha quanta determinação, quanto amor. Quanta garra, né, pelo que a gente faz, enrolada no carpete de frio e para poder dormir. E a gente dormia ali, porque a gente não tinha força, 2, 3 dias montando, dormia, acordava e continuava. Isso é muito, muito legal, muito foda. Eu acho incrível o que a gente fez para aquilo tudo acontecer. Teve outro ponto assim de perrengue que a gente tava terminando de montar, era na noite anterior, tipo finalzinho da tarde pra noite anterior, eu vi um monte de coisa errada da montadora, feia, que eu não ia deixar aquilo passar, de jeito nenhum. E aí a gente acabou discutindo, não é isso, que não sei o que, simplesmente a montadora, 2 mulheres que trabalhavam com a gente lá, que eram super, elas brigaram com os caras que estavam fazendo a montagem, todo mundo foi embora e desistiu do stand. Sério. Todo mundo foi embora, simplesmente. Foi embora. E a gente assim, não, tá faltando parede. Aí eu, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E aí fomos lá pensar, a gente vai ter que fazer a gente se virou, mas não dava tempo. E aí eu peguei e falei, gente, não vai dar. Tinha gravação da Globo de manhã. E tinha não sei o que, não vai dar, a gente abre só a parte, arruma só aqui onde eles vão gravar. Mas o resto todo tava destruído, tipo, não dá, vamos passar a madrugada inteira, vamos não sei o que. Chegou de manhã e abrir a feira, vamos arranjar algum papel, alguma coisa pra cobrir as estantes, as vitrines. Fechamos as vitrines todas com papel pra ninguém ver que tava zoado dentro e que não estava terminado de montar. Não quero mostrar isso, não quero. E aí coloquei placas. Fiz lá no sulfite, preto, escrito lá na impressora, escrito aguardem, anjos trabalhando. Nossa, que demais.
Aquele perrengão virou uma coisa que você nem imagina. As pessoas começaram a escrever cartinha pro anjo jogar embaixo do stand. Você acredita? Quando eu vi assim, que é isso, gente? Quando eu abri, era uma carta pro anjo da guarda. Aí eu, então, que doido! Só que eu acho que alguém começou fora a fazer, o outro fazer e começaram a jogar a carta pro anjo da guarda. Tipo, pedindo coisas, falando pra ajudar a gente. Aí eu falei, que demais, que demais. Muito show. Uma outra coisa surpreendente foi, pra gente foi incrível, essa imagem é linda que vocês estão vendo aí, a gente fazendo um stop motion, né? Foi como fazer uma dança que todo mundo faça igual, lance antes nas redes sociais, foi muito legal. Ver todo mundo dançando, a galera, um show na porta, foi muito show. Mas é perrengue, consegui. E agora perrengue mesmo, acho que esse tipo vai aumentando perrengue, foi o último, aonde eu queria entregar o melhor. Eu falei, meu, esse aqui eu quero fazer com excelência. A minha lista era gigante. No dia da montagem, a minha lista tinha 70 e poucos itens para eu ticar, para eu fazer. Aquela lista era o que o Peter tem que subir na escada para fazer. Que era ver a altura, colocar não sei o quê. Porque tem muitos serviços que a gente faz, que eu faço, que não tem quem faça. Eu inventei de colocar uns tubos de acetato. Meu Deus do céu, que desgrama, quem que inventou aquilo? Tubo de acetato saindo bucha. Meu, comprei bastidor de bambu. Comprei as folhas de acetato, louco. Nossa, aquilo não fechava. E aí consegui. Quando cheguei lá e pendurei, eu inventei de sair uns tubos, tipo um tubo de alumínio por cima assim do stand, como se estivesse injetando aquilo. Meu Deus, que trampo. Quando eu vi tudo aquilo e eu ticando e as pessoas, eu fui. Eu saí da feira, era 9h30 da manhã, a feira abria às 10, eu não parei. E eu, agora é o próximo, e o mineiro, meu anjo, assim do lado, vamos, Dilbis ajudando, sobe a escada, agora próximo luminária, não sei o quê. Num ritmo assim, ó, não parava. Vocês são loucos, vocês não param, não, a gente já tem tudo isso pra ticar, e vai. E parafuso, eu lembro que pra colocar as luminárias eu falava assim, primeiro furo, depois eu pego parafuso, não sei o quê, que era um monte. E aí posiciona a placa, porque as pessoas olham aquilo e falam, é fácil, mas colocar tudo simétrico, qualquer lugar certo, é muito complexo. Quando eu falei, nossa, eu consegui, 9h30, já chegaram os funcionários, já estavam se maquiando, tudo para entrar. Quando eu cheguei no carro, para ir embora e subir a rampa lá de cima, perto do zoológico, eles falaram, Peter, o que foi? A vitrine estourou. Oi? A vitrine estourou o vidro que tava com a banheira em cima, estourou todo o centro do estande, meu Deus do céu. Aí tipo, tinha uma coisa ali, ó, falando, não vai, a gente vai. Eu falei, meu, limpa, faz o que a gente tiver que fazer, vamos buscar outra mesa, vamos não sei o quê. E se aquela estourou, olha qual era o pior, as outras poderiam estourar. E eu posso te contar, aquela não era a vitrine mais pesada, as outras eram mais pesadas. E o vidro era o mesmo. Isso deu uma dor de cabeça para mim. Eu rezei, eu criei todos os tipos de mecanismos mentais, espirituais para bloquear todos aqueles vidros. E eu só pedia, juro, perrengue. Imagina você fazer uma vitrine quebrar os vidros no meio de uma feira, o que poderia acontecer? Então a gente travou ela de outro jeito, fez tudo que a gente podia e Deus, faz esses vidros virar chumbo, eu só pensava nisso, virar chumbo, isso não quebrar de jeito nenhum. Todos os dias eu trabalhei ali. Desde a hora que eu chegava até a hora que saiu, eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus. Pode acontecer nada. E graças a Deus, deu tudo certo. Qual foi o tema mais ousado? Eu acho que Moulin Rouge. Por quê? Primeiro que eu levei, né, a Tiane e a minha pessoa de marketing lá para a França e a gente foi viver o Moulin Rouge, achei o máximo. Proporcionar é incrível. Então nós vamos fazer uma imersão mesmo, viver aquele momento Paris, viver o show do Moulin Rouge, entender como era o moinho, entender os desenhos nas vitrines, entender, fotografar o máximo possível para conseguir trazer essa experiência para a Mega Artesanal e para a nossa vida. Foi incrível, difícil, muito. O moinho tinha 11 metros
A gente sempre faz umas loucuras. E como que ia levantar aquilo? A gente não sabia como. Aí a Rita ajudou a gente, graças a Deus. Ela sempre me salvou. E ela emprestou uma Gine, que é aquela máquina, e conseguiu colocar aquilo lá em cima. Uau! Era incrível, gente. Eu consegui colocar todos, olha isso, eu consegui colocar todos os colaboradores, todos vestidos a caráter, com roupas incríveis. As vitrines estavam lindas. E essa foi a primeira mega que eu fiz um show. A gente contratou uma equipe de dançarinos que trabalhou depois aí pra frente todos os outros shows com a gente, perfeitos, e fizeram um show do Moulin Rouge. Gente, coisa mais assim, ó, abençoada. Tipo, aí eu falei, nossa, dá pra levar show pra dentro de um evento como esse. Sim, eu levei essa mudança, eu trouxe espetáculos, nós mostramos um valor diferente, mostramos como pode realmente ser vitrine. Se no shopping pode ser, por que não pode ser ali? Se uma grande marca faz, por que eu não posso fazer? Mas tiveram outras coisas que eu fiz e que marcaram. Levantar a bandeira LGBTQIA+, e mostrar para as pessoas em vitrine mesmo. Levantar essa bandeira e falar, tô aqui. Isso para mim é vida, é importante, sou eu. E não tem que ter nenhum tipo de preconceito ou diferença. Ele é profissional, ele não é profissional. Não é com quem ele dorme, quem ele gosta ou quem ela gosta. Isso não pode fazer diferença. Mas mesmo dentro de um mundo do artesanato, da arte, do design, que a gente sabe que ele tem um lado muito sensível. Tem muitos gays e afins, muitos. Mesmo dentro desse mundo tem muito preconceito. Sabe por quê? Porque a maioria desses patrões, esses donos de empresa, são super conservadores. E aí guarda aí dentro uma coisa embutida que oprime e que não deixa as pessoas serem quem elas são. Então antes de qualquer coisa, se a pessoa estiver feliz, estiver sendo valorizada, respeitada, ela vai te dar muito mais resposta, muito mais retorno. O que a pessoa faz entre quatro paredes, ou quem ela gosta, ou o jeito dela, o tom de voz, isso só diz respeito a ela. A gente tem que saber se ela vende, se ela é profissional, se ela fez uma arte incrível. Então, para mim, é retroceder. Para mim, são pessoas que não merecem estar dentro do artesanato. Porque se não tem a sensibilidade para entender isso, desculpa. Então você não pode trabalhar com arte, porque a arte tem alma. E a gente tem nosso lugar, como todo mundo, e a gente precisa saber quanto essa pessoa está feliz e pode ser cada vez mais feliz. Esse é o papel de cada um desses donos de empresa, não qualquer outra coisa. O que eu vejo de negativo na mega artesanal? Sobre a organização, a Rita e toda a estrutura que eles entregam, eu acho excelente. Não tenho tirar nem pôr, porque eles fazem um trabalho incrível. Mas o negativo não está na organização ou na pessoa que está ali, né? Que eu sei que ela dá o sangue para aquilo acontecer. O negativo está muitas vezes nos expositores, principalmente nas grandes marcas, que tem aí, né, uma desvalorização escondida, maquiada, que eles mesmos não percebem que esse é o ponto que faz com que eles não tenham resposta, não tenham resultado. E esse ponto, aonde não valoriza de verdade, só quer sugar esse monte de artesã e artistas, é o que faz realmente a gente não furar essa bolha e fazer o artesanato crescer. O que eu tô falando pra vocês? Muitas pessoas dentro da Mega, muitas, vão ali iludidas por donos de empresa grande, que eu posso falar nomes aí que eu já ouvi, que eu não imaginava que pudesse passar por isso. Mas eles falam assim, olha, eu te dou um espaço, te dou uma vitrine, você ficar lá dando aula, faz propaganda, vai ser ótimo pra você. Oi? E quanto essa pessoa ganha por dia pra estar ali dentro? Alimentação. Boa alimentação, porque gente com fome vai ficar com mau hálito. Gente com fome não vai render.
E a gente tá falando de empresa grande que fala, eu te dou a entrada. E não, entrada você tem direito. Entrada, quem tá com o stand tem direito a tantas. E o professor, lógico que tem que ganhar entrada. Transporte, entrada. Se for de longe, acomodação, porque a pessoa tem que saber que horas ela sai, que horas ela chega na casa dela, quanto tempo ela dorme pra voltar pra lá de novo. E muitos ou pagam uma merreca por dia ou não pagam nada. Então essa história absurda, não deixe, gente, não deixe. Você que é artista, tem seu trabalho. É que... Gente, deixa eu falar uma coisa. A diária, né, o trabalho por dia de uma diarista que arrasa na casa e que todo mundo quer contratar, é de 200 a 250 reais por dia. Você vai para uma feira, vender para uma empresa grande, porque eles vão vender bastante. Eles não vão deixar você vender nada no balcão. Mas mesmo que deixe, você tá ali trabalhando para a empresa dele. Então, tenha o seu valor, tenha um mínimo. Não cai nesse truque, isso é golpe. Isso é golpe. Isso é golpe porque eles são grandes, vendem milhões. E aí na hora de pagar, para a pessoa estar feliz ali, aí o que te oferece durante esse dia? Quais são os pontos que te oferece para você realmente ter conforto? Que suporte você tem? Tem gente que fica ali de pé o dia inteiro, gente. Tem gente que não tem nem poltrona, nem cadeira. E aí? Então esse aqui é o primeiro ponto. Se a gente quer valorizar, valorize eles. A marca é valorizada. O que valoriza a marca ali dentro é o artesão. Não é a vitrine ou o painel de LED que você alugou. É quem está sendo projetado nesse painel de LED. As pessoas não querem ver seu painel de LED, elas querem assistir a aula. Quem sabe mesmo costurar, pintar, fazer seu crochê, fazer sua vela ou o que for, é quem está ali. E essa é a pessoa que tem que receber bem. Aí no final da feira, 500 mil vendido, quanto ficou na mão dela? 1.000? 2.000? Quanto? Para pensar nisso. Porque se é uma pessoa da sua empresa, você vai dar um plus para ela, né? Tudo bem, ela já recebe o salário, você vai dar um plus. Mas pensa em tudo isso. Porque se vocês querem crescer, né, ter sucesso, precisa o sucesso viver aqui dentro e o valor para as pessoas estar aqui dentro também. É muito importante isso, porque o que a gente mais escuta é essa reclamação de que as pessoas querem que você vá e não querem te pagar. Não cai nesse golpe. Sim, teve um ano que eu não fui e nesse ano que eu não fui, eu consegui enxergar algumas coisas que eu não enxergava quando eu estava ali participando. Tem um peso muito forte a superação, muito forte. Você precisa realmente se posicionar sempre melhor, você precisa sempre atender a expectativa das pessoas e esse peso é difícil. Nesse ano que é doído, eu acho que machuca. Nesse ano que eu não fui, o que aconteceu foi que as pessoas me encontravam no corredor e falavam: nossa, o que aconteceu? Eu vi que você não veio, faliu, ai, tá ruim, né? É pandemia. Não, eu não fui porque eu não quis vir, sério, porque foi uma opção nossa em equipe, é um trampo. Mas eu ouvi tanta gente, então eu tinha 3, 4, tinha 2. Falava, você não veio, hein? Sacanagem com a gente, Mas, oi, tudo bom? Como você tá? Você tá bem? Como que é vir na Mega Diferente? Foi o primeiro ano que eu visitei todos os stands, que eu andei mais que nunca, que eu amei conhecer a Mega, mas é um peso. Esse ano, quando a gente deixou na dúvida de falar vou ou não vou, uma aluna estava numa feira lá longe, acho que Osasco, não sei aonde, e ela me contou isso no armazém da Zona Norte esses dias, no nosso armazém. E ela falou assim: Peter, você não sabe o que eu ouvi. Aí o quê? Eu tava num bazar e aí escutei uma mulher falando o seu nome. Aí eu fui perto, você também conhece o Peter? Sim, tava falando aqui pra ela que ele não vai pra Mega esse ano, 2025, porque a Anvisa não deixa mais ele vender. Que ele foi proibido de ir pra Mega. A mulher falou isso? Falou que é uma sacanagem sua de você esconder isso, por isso que você não vai pra Mega, porque assim você deixa todo mundo expondo, falando que vende, que dá certo, só quer ganhar o dinheiro do povo, e você vai falar que é proibido. Oi? Olha o peso que as pessoas dão pras coisas.
Eu sou a pessoa que mais explico sobre aonde vender, como manter esse mercado informal, como realmente milhares de alunos estão trabalhando e vivem disso. Qual é o ponto que pode se dar errado e o que é errado. E aí as pessoas criam esse peso todo e aí você fala, meu Deus do céu, que difícil, que pesado isso, né? Quando eu penso na Mega, o que mais me acende a chama, eu acho que tudo bem que todo esse esforço, né, toda essa conquista de conseguir colocar um sonho de pé é incrível, incrível. Mas o que mais marca todo mundo, a gente chega aqui depois, o que mais a gente ouve de todos os nossos colaboradores é o carinho das pessoas, é o olhar, é o abraço. Esse ano a gente teve lá 2 horas de fila para tirar foto comigo, porque eu queria abraçar, queria viver aquilo e falar para as pessoas, calma, vai chegar a sua vez, vamos fazer devagar a foto. Às vezes uma senhorinha bem devagarzinho vem, e é tanto carinho, e as pessoas falam, nossa, você deve estar exausto. Juro, termino a Mega com tanta energia, com tanto gás, que naquela hora que acaba, pode ser que no dia seguinte acabe a energia, mas aquela hora que tá acontecendo é só amor, gente. Então acho que o que mais marca na Mega pra mim e o que mais eu vou ter pro resto da minha vida é de verdade o carinho das pessoas, a questão, o olhar, o abraço. Você poder olhar e falar obrigado pela confiança, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui junto. Eu aprendi muito com tudo isso que eu vivi nesse tempo todo. É muito incrível mesmo. Muitíssimo obrigado, gratidão. Sim, a pergunta mais humana e eu acho que é a pergunta que a gente deve fazer e fazer para as pessoas também é como você tá? O que que você planeja para sua vida, para o seu futuro? O que que você quer? Muitas pessoas elas já perceberam e já sentiram o tanto de mudança que eu tô vivendo comigo, de conexão, de estar em paz, de mudança, não só de visual, mas do jeito, de tudo. É o amadurecer, né? E o que eu tô buscando é menos obrigações, fazer outras coisas, quer dizer, mais qualidade em menos. Aprendi isso até com a Rita Paiva. Menos é mais. Fazer menos com mais qualidade, viver menos coisas com mais intensidade. E hoje, olhar, né, para minha vida, entender o que eu faço na minha vida pessoal, como eu posso ser exemplo para as pessoas, de ser humano, não só profissional, que é um ponto muito importante. Eu acredito que a gente tem que ver o que a gente pode ser útil para as pessoas. E hoje não é só ser profissional, que é o que eu faço e ensino, mas é como ter uma vida melhor. E se eu falo sobre qualidade de vida, eu tenho que ter uma qualidade de vida. E então eu estou buscando melhorar a qualidade da minha vida para poder falar para as pessoas, pode mudar, pode ter uma vida melhor do jeito que você sonhar. Esse é um ponto muito importante. E tem outro ponto, né, que algumas pessoas acham que é loucura, mas eu estou programando a minha velhice. Como assim? Você tem 46, 47 anos. Tô programando. Se eu hoje não souber o que eu quero fazer nos meus 50, 55, 60 e entender aonde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, qual é o meu sonho, qual vai ser meu hobby, qual vai ser meu hobby lucrativo, qual vai ser o produto ou o que eu vou fazer que realmente lá na minha velhice as pessoas vão fazer questão e vão querer comprar de mim. Então o que vai ser minha paixão lá? Então eu tô programando muito isso, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tô plantando. Pode ser que eu fale que eu quero trabalhar com tear, então eu vou ter que começar a aprender, porque eu quero chegar lá na minha velhice, igual eu conheço um monte de aluno e um monte de gente da Mega Artesanal que faz um trabalho incrível, unido à valorização, à paz, estar num lugar assim, pequeno e delicioso para viver naquele mundo e com profissionalismo e saber fazer, nossa, um futuro incrível. Então acho que é um pouco do que eu tô programando para mim. Ter mais qualidade de vida pessoal, ter mais qualidade de vida no trabalho e pensar realmente no meu futuro, para ter menos cobranças, menos pressão, menos esse ponto que eu falei que é tão complicado, né? Superar, tá sempre... Eu acho que essa história desse menino que corre, que faz, eu continuo assim, essa é a minha alma, mas acho que posso dar uma respirada.
E a pergunta que todos querem fazer, né? Se eu vou para Mega ou não? Eu acredito que depois de todas essas histórias, né, de entender a última entrega da gente com essa excelência toda, eu acredito que a gente não precisa mais se superar. Não precisa mais procurar qual que é o próximo, o que eu vou fazer. Isso tudo, para mim, perdeu um pouquinho de sentido em relação a esse ponto, né? Se fosse só pessoas, abraços e beijos e ali dar aula, é uma outra coisa. Mas se não houvesse essa cobrança enorme, se não houvesse o que eu vi na Mega antes dessa última, que eu montei só um lugar para fazer aula e fiquei ali o dia inteiro, 6 carrinhos com pessoas, e as pessoas falaram, ai, não tem aquele stand todo. Então, se eu não tivesse a comprovação de que eu tenho que superar cada ano, eu acho que seria diferente. Mas, pra quê, né? E outra coisa, vamos lá, eu acho que eu já deixei exemplos suficientes para o resto da minha vida. Eu acho que eu já mostrei o nível que as pessoas podem chegar. Já fomos exemplos, deixei um legado em relação a feiras, exposições nesse tipo de feira incrível. E eu acho que agora é dar espaço, né, para os outros. Eu acredito que a gente pode agora só acompanhar. A gente pode ver como que as pessoas vão usar todo esse exemplo. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro mesmo, por isso que dessa vez, antes de ir pra Mega, eu falei, se for a última, eu vou fazer tudo o que eu puder. Entregar, equipe, tudo incrível. Fizemos festa depois que a Mega fechou, foi tudo perfeito. Exatamente para agradecer a todo mundo que participou. Eu tentei colocar todo mundo que trabalhou com a gente lá dentro também. Então assim, foi uma Mega para mim muito especial e para fechar ciclo. Então, respondendo para vocês, a gente não vai mais. A Mega, eu acho que eu já deixei minha história na Mega. Agora eu vou deixar esse palco para outras pessoas brilharem, para que outras pessoas entendam aí o que elas podem fazer e desejem, né? Eu falo isso para vocês porque meu coração ele tá tranquilo, ele tá em paz em relação a isso. Eu fui até a Rita Mazzotti, que é a WR, né, que é a empresa WR, falar com a Rita Mazzotti. Agradeci ela, falei que não faz mais sentido, que não ir para Mega, na verdade, hoje é a gente seguir aquilo que a gente está fazendo tanto, que já ocupa tanto nosso tempo. Não só por um investimento super alto, mas é porque a gente quer ir para outros mundos. Então eu estou bem em paz com ela, a gente se ama porque ela foi uma super parceira minha esse tempo todo. Então agora eu acho que é pensar daqui para frente. E aí, o que vem? E assim, uma coisa que eu sinto e que eu sei, porque é minha vida, eu vou estar aqui atrás desse vidrinho o tempo todo, mas também nos opens, nos eventos que eu puder estar, em palestras, em outras feiras ou na Mega. Então assim, não se preocupem, eu vou estar sempre junto, mas eu posso entregar outras coisas. Eu posso entregar lives incríveis, eu posso mostrar para vocês a minha vida na roça, a minha vida pessoal, como eu mostro, muitas pessoas e adoram, mas porque, como eu falei, a gente tem o direito de mudar. Você tem o direito de mudar de rota. Você tem o direito de pensar o que você quer para sua vida. Você tem o direito de, às vezes, sair de um relacionamento falido. Você tem esse direito. É seu, é seu. E as pessoas têm que perguntar para você uma única coisa. Você tá feliz? É o que você quer? Porque se for o que você quer e der errado ou der certo, a gente vai estar aqui do lado. Esse é o mais importante. É isso que eu tô ouvindo de todo mundo e eu escuto aqui. Tipo, meus anjos falarem, vai buscar sua paz. Isso é muito importante. Às vezes, fechar uma porta ou a gente falar que não vai mais, as pessoas às vezes acham que a gente é negativo isso. Mas às vezes você sair dessa caixinha, você olha um mundo à sua volta. Então o que eu falo e o que eu penso em tantas possibilidades e tantas outras formas de conexão que a gente pode ter, se encontrar e fazer muito mais. Então eu quero só que todo mundo entenda que o Peter não só amadureceu, mas ele está olhando para outras formas de ser feliz, de viver, de olhar para frente e ter mais leveza, cada vez mais leveza.
E eu queria agradecer, do fundo do meu coração, todo o carinho, dizer que eu vou estar aqui. E que quando eu estiver velhinho, vocês vão estar me acompanhando e a gente vai estar ali, ó, trocando energia, trocando experiência, fazendo o que realmente a gente ama, que é a nossa arte, e vivendo bem. E como um papel de influenciador, chegar aonde nós chegamos com tanta gente olhando pra gente, eu acho que eu preciso realmente ser verdadeiro comigo, verdadeiro com vocês, falar o que meu coração tá dizendo e seguir fazendo o que o meu coração e o que eu amo fazer, com mais qualidade, com mais amor ainda, para provar para as pessoas que fechar essa porta, sair dessa caixinha, é olhar para fora essa imensidão de possibilidades, de contato, de conexão, e vocês vão sentir isso e vão viver isso. Me aguardem, tem muitos projetos que vêm por aí, muitos. Nós temos um canal, um programa novo para vocês, nós temos congresso, a gente está com palestras incríveis, então assim, é um futuro surpreendente que eu desenhei, que eu estou sonhando e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Que Deus te abençoe. E me aguardem, vem muitas coisas boas por aí. Beijo!